A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, muito feliz de estarmos aqui. Hoje nós estamos, comemorando o Dia dos Pais e como nós estamos comemorando o Dia dos Pais, queremos também representar a família, né? Todo sacerdote da sua casa, atrás de um sacerdote existe uma grande família e nós queremos glorificar o Senhor e levantar um clamor, né, pelas famílias e especificamente, né, também pelos pais, para que o Senhor possa estar fortalecendo os pais, fortalecendo os lares, né, representados. E eu gostaria de estar lendo um versículo, né, que se encontra lá no livro de Salmos, Salmos 84, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. E esse versículo é um salmo tremendo, onde fala das saudades do templo, as saudades que o salmista tinha de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. E eu trouxe esse salmo para a gente porque é um versículo que diz que bem-aventurado o homem cujo coração dele está, né, no Senhor, e todo sacerdote cujo coração dele está no Senhor, a sua casa é edificada, o seu lar é edificado, a presença do Senhor se faz presente ali no seu lar, o Pai, ele conduz os seus filhos à verdade, porque o seu coração está no Senhor. E esta noite nós queremos glorificar o Senhor por todos os pais da nossa igreja, todos os pais. Nós queremos estar orando por eles, para que o Senhor venha guardando, para que o Senhor venha trazendo ao coração de cada pai a serenidade, a verdade, a justiça de Deus, para que eles possam estar conduzindo seus filhos, né, à presença do Senhor, porque todo pai, todo sacerdote, ele tem prazer em estar, tendo prazer de estar na casa do Senhor, ele também tem prazer de conduzir os seus filhos, né, à presença do Senhor. Está aqui, né, meu esposo, ele vai estar, né, nós vamos estar falando também, dando um versículo sobre a família, ele vai estar lendo um versículo sobre a família, e nós vamos estar orando, né, eu vou estar orando pelos pais, pelo pai, e ele vai estar orando, né, representando a família, o lar do Senhor, as famílias do Senhor, essa noite. Amém? Antes de mais nada, eu quero desejar a todos, principalmente o pessoal da igreja aí, os pais, um feliz Dia dos Pais, tá? Deus abençoe cada um de vocês. São pessoas aí que uns consideramos como pais, outros que são pais também que nós consideramos muito também como irmãos. E que Deus abençoe cada um de vocês, que a importância de ser pai possa estar sendo transformada em bênção para cada um de nós, porque Deus nos deu essa honra de ser pai, e isso é um motivo de agradecermos muito. É honroso, muito honroso para nós podermos receber essa bênção de Deus, que é a bênção de ser pai. Vou ler um versículo aqui que se encontra em Gênesis 12, no versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estarei agora também orando pelas famílias da igreja, que é um dia que nós podemos refletir e entender que o Dia dos Pais é um dia que nós podemos perceber a importância das famílias, porque nós somos aqueles que Deus chamou para estarmos e levando as nossas famílias a conhecer um pouco mais das coisas do Senhor. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por estar na Tua presença nesta noite. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que esteja abençoando todas as famílias da terra, Senhor Deus. Este mundo se encontra, Senhor Deus, numa situação muito complicada, onde às vezes o certo é o errado querem fazer que seja certo, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja agindo no nosso meio, Senhor Deus, no coração e na mente dos nossos filhos, porque muitas das vezes eles preferem, Senhor Deus, ouvir o que a escola ensina, Senhor Deus, os amigos ensinam, e dão menos importância, Senhor Deus, para aquilo que a igreja e nós como pais tentamos passar para eles, Senhor Deus. E isso dificulta muitas coisas, mas que o Senhor possa estar no controle, no domínio, Senhor Deus, das coisas, e que os nossos filhos, Senhor Deus, possam estar sendo transformados pelo Senhor, Senhor Deus, sensibilize os corações de cada um deles, e abençoe, Senhor Deus, e fortaleça a família sobre a face da terra, em nome do Santo Deus de Israel, que nós te imploramos, bênçãos sobre medidas sobre cada um de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, nós continuamos, Deus, na Tua presença, Pai. Eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus, todos os pais, ó Deus,
Senhor, ó Deus, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, revestindo de graça, de favor, ó Deus, do Senhor, de autoridade. Senhor, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, estar, ó Deus, conduzindo, Deus, ó Pai, o papel do sacerdote, Pai, do lar, do pai, ó Deus, o quanto é importante, Senhor, a presença de um pai, ó Deus, no seu lar, na sua casa, para conduzir a tua palavra, para conduzir, ó Deus, o Senhor, ó Deus, aos filhos, Pai. A Deus, e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar visitando, ó Deus, cada lar, ó Pai, cada sacerdote, ó Deus, estar, ó Deus, guardando, Senhor Jesus, ó Pai, dando sabedoria, graça, Pai, e fé, Deus, para estar conduzindo, Senhor Jesus, aos filhos, ó Deus. Pai, é honroso, Deus, ter, ó Pai, os filhos, ó Deus, sendo conduzidos, ó Deus, por sacerdotes e pais, ó Deus, que sejam, Deus, tementes a Ti, Pai. O homem, Deus, que é temente a Ti, Senhor Jesus, ó Pai, conduza a Tua família com graça e sabedoria no Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, por esse dia especial, ó Deus, que é o Dia dos Pais. Ó Deus, que eles possam, Senhor Jesus, ó Pai, estar, ó Deus, sendo guardados, ó Deus, debaixo da Tua mão de poder, ó Pai, dando, Pai, aos Teus filhos, dando, Senhor Jesus, aos pais, aos sacerdotes do lar, ó Deus, sabedoria, graça, Deus, e nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, já te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que Tu és um Deus maravilhoso. Sabemos que Tu és um Deus poderoso, ó Deus, que pode fazer infinitamente, Pai, além daquilo que nós podemos pensar, ó Deus, e imaginar, ó Pai. Porque sabemos, Senhor Jesus, que aonde o Senhor está, Pai. Ah, Deus, aonde está um sacerdote do Senhor que se chama pelo Teu nome, Deus, tem autoridade, Senhor, e graça do Senhor, ó Deus, para conduzir os filhos, ó Deus, à Tua presença. Sim. Nós te agradecemos, ó Deus, e bendizemos, ó Deus, o Teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu quero desejar, em primeiro lugar, a todos os pais, inclusive para os pais que estão aqui, Feliz Dia dos Pais. O bom do homem brasileiro é que ele é celebrado 2 vezes, né? Celebrado aqui no mês de junho e é celebrado em agosto no Brasil. Feliz Dia dos Pais. Meu pai não considera, mas ainda assim, Feliz Dia dos Pais a todos. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 2, Provérbios 2, verso 20. Diz o seguinte: a sabedoria o faz andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Capítulo 3 diz: meu filho, e todos nós somos filhos, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Irmãos, nós podemos ter muita coisa. Nós podemos ter saúde, nós podemos ter recursos, nós podemos ter amigos, mas algo mais importante que nós precisamos é a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, ela que guarda os nossos corações, ela que guarda a nossa mente, em tempos difíceis, ela que fortalece a nossa fé. E nessa noite eu gostaria de estar ministrando sobre cada um de nós aqui neste altar, nessa igreja, sobre você que está em casa, a paz e a presença do Senhor. Se você está em pé, continue em pé e adore ao Senhor. Who
Espírito, aqui estamos pra te adorar, teu nome exaltar, viemos clamar, tua graça buscar. Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos pra te adorar, teu nome exaltar, viemos clamar, sua graça buscar. Nossa adoração, uma oferta a ti, como os anciãos, nos curvamos sim, tua presença faz nossa voz soar, pra que todos saibam, nosso Deus, Salvador, nossa luz é o Senhor. Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos pra te adorar, teu nome exaltar, viemos clamar, tua graça buscar. Nossa adoração, uma oferta a ti, como os anciãos, nos curvamos sim, tua presença faz nossa voz soar, pra que todos saibam, nosso Deus, Salvador, nossa luz é o canções de amor ao Senhor, Salvador, nossa adoração, uma oferta a ti, como os anciãos, nos curvamos sim, tua presença faz nossa voz soar, pra que todos saibam, pra que todos saibam, nosso Salvador, nossa luz é o Senhor. Quero viver para o teu louvor.
nosso interior. A palavra diz, Senhor, que o fogo arderá continuamente no altar. Nós somos, Senhor, a tua casa. Nós somos, Senhor, o teu altar. Por isso, Espírito Santo, acende em nós essa chama, Senhor, que só o teu Espírito pode arder em nós. Esse calor, Senhor, que queima pecado, queima a nossa iniquidade, queima a nossa transgressão, Senhor, e nos faz ter fome de Ti, da Tua palavra, da Tua presença, nos faz ter sede, Senhor, pela Tua obra, Senhor, sede por pescar pessoas para Ti, Senhor. Tu és a nossa paixão, Senhor. Tu és o nosso amor, Tu és o nosso sentido, Senhor. Sem Ti não temos razão de viver, não temos razão de existir, Senhor. Por isso alimenta a nossa alma, Deus. Por isso estamos aqui, Senhor. Louve conosco mais uma vez, Te adorar, Senhor. É o meu prazer. Ergue suas mãos e adore conosco. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Jesus, e a tua igreja diz amém, aleluias. Irmãos, hoje é o Dia dos Pais e nós queremos compartilhar um pouquinho a nossa homenagem aos pais da nossa igreja e os pais dos membros da nossa igreja. Então, assista conosco essa homenagem. Logo após esse vídeo, a palavra está com o pastor. Papai, não me abandone, que nos traz tanta alegria. Temos com muito gosto saudade neste teu dia. Alegre hoje estamos, e a Deus vamos louvar pelo bom papai que temos, que está sempre a nos guiar. Sou bem pequenininho. Grande é meu coração, dentro dele há de caber querido paizão, paciência e muito amor. Ele sempre precisa ter para seus filhos criar os caminhos do Senhor. e todos os meus presentes Melhor que já ganhei foi ter meu paizinho amado. do jeitinho que sonhei. Papai me dá proteção. Ele é meu amigo. Ele é forte, bem grandão, e me defende do perigo. Amor, palavra bonita. Se ao papai eu quero dar. Amar deve, até a vida findar. Paizinho, quando sair, não demores pra voltar. A saudade é tão grande que eu não vou aguentar. inigualável, papai. Presente que Deus nos deu. Que papai do céu te abençoe nesse dia que é teu. Qualquer dor, um abraço teu me traz
Diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. O carinho teu tira qualquer dor. O abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, o conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Logo no último louvor, meus irmãos, nós dissemos que o nosso coração está no Senhor. E a verdade é que são tantas as vezes quando esquecemos de colocar nele o nosso coração. Eu gostaria que essa fosse a oportunidade de fazermos uma entrega novamente ao Senhor. É uma oportunidade de fazermos os nossos dízimos e ofertas, parte do nosso cultuar ao Senhor, mas que seja também uma entrega nossa, mais uma vez, no altar das nossas vidas ao nosso Senhor amado. A verdade é que nós temos falhado e o Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar da injustiça. E aí que eu gostaria de ler um texto do Senhor em Mateus 6, 21, onde ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Isso se aplica a tanta coisa. Nós temos falhado colocando o coração no lugar errado, feito o nosso tesouro algo que não tem sido o nosso Senhor amado. Seja eu retornar para a presença do Senhor. Quando nós fazemos assim, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és o centro da minha vida, não somente nos dízimos e ofertas, mas chegando à presença do Senhor, dizendo: Pai amado, aqui eu estou. Quando me coloco de joelhos, eu estou dizendo: a minha vida está em Tuas mãos. Quando eu confesso o meu pecado, eu estou dizendo: eu pertenço ao Senhor e eu quero receber o Teu perdão. Meu coração está em Ti, me preocupa em Te agradar assim. Mas o texto não fica somente aí, se aplica à parte que tratamos agora também. Ninguém pode servir a dois senhores, diz o versículo 24, pois odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é a oportunidade que temos. Eu não vejo ninguém que não se libertou desta área do dinheiro,
de ter uma verdadeira adoração livre dos empecilhos que este mundo coloca em nossas vidas. É um agarro, são âncoras que nos prendem a este mundo materialístico. Quando nós dizemos: o Senhor é o centro da minha vida, eu estou dizendo que me preocupo com Ele em primeiro lugar. É por isso que o Senhor falou, o próprio Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. A oportunidade de dizimar, de ofertar inclusive, serve para dizer: eu estou livre deste poder na minha vida. É 10% que damos ao Senhor, não é 100%, mas nesse 10% nós fazemos um processo de libertação daquilo que tem nos oprimido, as coisas deste mundo. Meus irmãos, nós vamos também ter uma oportunidade de ser ministrados com um testemunho agora, mas antes de passar adiante, eu gostaria de fazer uma oração por cada um dos irmãos que tem assim contribuído com o reino. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de te adorar, de te engrandecer, de trazer os nossos dízimos e ofertas, de colocar o Senhor como a prioridade em nossas vidas. Senhor, que o Senhor continue a permitir que o reino cresça, o campo missionário continue a alcançar vidas, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão também, que tem se dedicado em ser fiel ao Senhor, que o Senhor abençoe, abrindo portas celestiais, abrindo oportunidades de emprego para aqueles que estão necessitando agora, permitindo ao Senhor que novas vitórias sejam alcançadas em Teu nome. Te louvamos pelo privilégio que é de contribuir com a Tua causa. É o Senhor que nos deu e a Ti restituímos, em nome de Jesus Cristo, que te agradecemos agora e sempre, amém. Eu quero lembrar, você pode apontar a sua câmera para o código QR que você tem do lado da sua tela, também está seguindo o seu navegador ali para o ipboston.org/doar, e ali você vai ter a oportunidade de contribuir com a causa do Senhor, amém? Vamos continuar agora ouvindo o testemunho, em seguida o louvor com os nossos irmãos. Olá, Igreja de Boston, Pastor Diógenes, Carla, aqui é o Tibério da Sibéria, para quem não me conhece. Eu tenho um filho chamado Davi, um Ivan, e claro que com a minha amada Masha, que é uma russa de Moscou. Amados, eu queria estar fazendo esse vídeo com o primeiro propósito, de agradecer toda essa parceria que vocês têm tido conosco. A Igreja Presbiteriana de Boston é, para mim, a igreja de Filipenses, aquela primeira igreja que sempre esteve nos apoiando. Na verdade, vocês são a primeira igreja que me apoiou e tem me apoiado por todos esses anos. Eu queria agradecer por cada sacrifício e cada oferta de missões que tem entrado nas nossas vidas. E o que é que nós fazemos aqui? Eu estou pastoreando uma igreja chamada Pabeda, que significa vitória. É uma igreja muito pequena, uma igreja até que eu considero pobre. E nós, pelo milagre de Deus, porque não tinha nem dinheiro para pagar um lugar para nós ficarmos, conseguimos comprar esse lugar. É um prédio de 100 anos, imagina assim. O Exército Branco, que lutou contra os comunistas, ficaram aqui nesse prédio, porque era um exército muito grande. E agora vai ser um lugar que o reino de Deus está chegando. Nós continuamos trabalhando com famílias, que é o nosso Ministério do Coração. Temos trabalhado usando muitas redes sociais com um programa chamado Dobre Ultra, que é Bom Dia. Nós traduzimos uma mensagem do pastor Roberto Amorim, da Igreja Evangélica de Goiânia, e nós passamos para toda a língua russa. Nós temos trabalhado com casais, com o curso de Jocum, casais se tornando um, na verdade isso é em português. E nós temos procurado fazer o reino de Deus chegar, se estabelecer, avançar nessa terra. E vocês são partes fundamentais disso tudo. E nós fazemos, além dos trabalhos de pastores, pastorear, aconselhar, a Marcha, ela é muito, muito ativa. E talvez até mais que eu, viu? Porque tem muito mais facilidade com a língua. Mas, meus amados, muito obrigado porque nós estamos juntos. Nós estamos fazendo a diferença aqui. Pastor Diógenes, você sabe que você mora no meu coração, toda a sua família e toda a igreja de Boston. Vocês escreveram a história de missões na Sibéria. Vocês foram aqueles catalisadores nossos. E, novamente, eu queria sempre agradecer, porque tem muita gratidão do coração. Valeu por tudo e que Deus abençoe.
ajuda, Ele é a sua força, a sua proteção em todo o tempo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está com o pastor. Seja abençoado nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós estamos celebrando o Dia dos Pais. É uma ótima oportunidade de estarmos tratando o nosso chamado como cristãos, homens de Deus, mas a palavra ela se aplica também às mulheres de Deus aqui que nos escutam, seja os que estão em casa, aqueles que estão aqui conosco no santuário. Esse chamado que nós temos de mostrar Cristo em nossas vidas, ele é dado a todo cristão, em posições diferentes, situações diferentes, idades diferentes. Nós temos uma responsabilidade, e os ensinamentos que vêm aqui, eles se aplicam desde um rapazinho que está aprendendo a se conduzir na vida e vai para o pai de família, se aplica àquele cristão que está tentando mostrar Jesus Cristo na sociedade, ele se aplica aos dias de hoje, ele se aplica ao que é ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Assim que eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que vai diretamente aos pais, mas também vai a você, independente da sua condição presente, ela se aplica à sua vida também. É um chamado especial que nós temos. Nós fomos escolhidos para ser líderes. Escute a palavra do Senhor agora, em Êxodo 18, versículos 15 a 18, e o versículo 21, a primeira parte do versículo. Êxodo 18, versículos 15 a 18, versículo 21, parte A. Amém? Creio que os irmãos já conseguiram encontrar, vão estar acompanhando conosco. A palavra do Senhor então diz nesses versículos: Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem alguma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo estão ficando esgotados. Esta, pois, é uma tarefa que é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. No versículo 21, mais escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Aqui está um texto que de cara ele parece estar falando muito uma situação ali ao povo de Israel, como eles estavam começando uma nova fase nas suas vidas, montando uma estrutura de governo e uma estrutura de justiça. Eles procuravam a orientação de Deus que estava lhes conduzindo nesta nova jornada, e em meio a tudo isto, inclusive Moisés, ele estava aprendendo a liderar, e estava aprendendo o conceito de distribuir as suas funções e entender que a carga ela chega num ponto onde se torna pesada, difícil. E aqui estava o conselho que vinha do seu sogro, lhe trazendo agora uma nova orientação em como facilitar esta direção que o povo está tomando, facilitar também o seu trabalho como um homem de Deus. Deus usa Jetro, o sogro de Moisés, para lhe dar conselhos quanto à liderança do povo de Israel. E essas palavras não são uma lição como pais, não são uma lição como servos de Deus. Afinal de contas, hoje em dia, nós precisamos de modelos legítimos para serem seguidos. E eu quero puxar a palavra então de algo que é visto no seu uso geralmente muito direcionado à liderança, e eu quero ampliar essa palavra para mostrar o que é sermos líderes num mundo que está perdido, um mundo que não tem modelos
a ser seguidos. Um mundo onde muitas famílias também estão soltas, sem homens, sem servos de Deus que tomam sua postura de modelo, exemplos de Jesus Cristo aqui na terra. Nós temos decepção demais, decepção em abundância com homens e mulheres em quem nós colocamos a nossa confiança aqui neste mundo, e que acabam se tornando decepções, acabam trazendo decepções. Essa semana mesmo e durante as últimas semanas nós temos escutado tanta coisa, onde a mentira é revelada, a desonestidade é revelada, onde existem problemas. E meus irmãos, independente do partido que é, independente do homem que é, a gente vê que na política, eu já há muito tempo atrás eu aprendi, não se confia em político nenhum. Se for cristão, aí a gente pode confiar com o pé atrás, porque infelizmente pode se corromper pela política. A política é algo muito sujo. Agora a gente vai e continua estendendo isso à realidade do mundo, onde estamos cercados de modelos ruins, exemplos ruins, onde a mídia apresenta heróis a serem seguidos, que não têm postura alguma de verdadeiros homens ou mulheres exemplares. E eu posso dizer que, de acordo com a Bíblia, não é um jogador de futebol que vai ser o modelo para a gente, porque é uma pessoa famosa. Não é um ator ou atriz de televisão que vai ser um exemplo para a nossa vida, porque estão também numa posição assim, admirável. De acordo com a palavra, o modelo para ser seguido está contido nas Escrituras, e alguém que está disposto a seguir as Escrituras, este é o modelo a ser seguido, a ser admirado, a ser imitado. A verdade é que a própria palavra fala em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens. E isso, eu tenho lembrado demais dessa palavra durante os últimos meses, durante esses últimos anos. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O homem é fraco, o homem é falso, o homem é errado, comete os seus erros, e nós temos mostrado esses últimos tempos, a pandemia, as dificuldades, os problemas financeiros do mundo, a economia mundial tem trazido à tona tanta coisa ruim. E eu quero lembrar para os irmãos, eu quero implorar aos irmãos, não vamos simplesmente olhar para essas coisas e virar a nossa face e dizer, eu não acredito que essas coisas estão acontecendo. Vamos perceber e lembrar que todo homem é falho e é ruim, e precisamos voltar às Escrituras e encontrar aqui na palavra de Deus o exemplo que seguimos. E eu quero lembrar aos irmãos que não vai ser nessas pessoas importantes que hoje em dia estão escondidas nas suas casas, não são nelas que vamos encontrar o exemplo. Quero lembrar que nós vamos encontrar naquele homem de Deus que caminhou toda uma caminhada de ministério, de vida com Deus, de trabalhar por Deus, de vida de oração. Não são reconhecidos, não são lembrados, não são admirados, mas deixam um exemplo de vida. Eu quero lembrar aquela mulher, aquela irmã, que teve uma vida de testemunho de décadas e anos a fio, não é lembrada, não é reconhecida por uma sociedade, não tem meios financeiros, mas ela é o exemplo a ser seguido. Para nós, são homens e mulheres que são colunas de oração, são homens e mulheres conhecedores das Escrituras, pessoas firmadas na palavra, e a palavra fala, olha, você pode falar o que quiser, muitos chegarão nos últimos dias e dirão, eu fiz tanta coisa por ti, Deus, e ele vai dizer, eu não te conheço. Não é falar de boca para fora que faz a pessoa alguém merecedor de confiança. O Senhor conhece os corações.
Eu quero lembrar aos irmãos que devemos voltar-se a desejar, seguir modelos de vida, seguir exemplos de homens e mulheres de Deus, sermos semelhantemente homens e mulheres de Deus que servem de modelo para o mundo perdido. Esta sociedade precisa deste tipo de pessoa hoje. Você liga o noticiário e vê como falamos mentiras reveladas, o engano descarado, a desonestidade impregnada em todo lugar. Líderes sem conteúdo, líderes superficiais, líderes só de aparência, palavras sem sabedorias, inflamadas, são preferidas hoje em dia. Em ambos os extremos, o equilíbrio e a decadência do homem, do ser humano é revelada, e este desequilíbrio é revelado. Para a sociedade de hoje, o normal, o equilibrado, o decente é brega, é antiquado. A verdade, aqui nas Escrituras, todos nós somos chamados a liderar. Nas Escrituras, todos nós somos sacerdócio santo. Na verdade, nas Escrituras, nós somos príncipes, princesas, chamados pelo Senhor a mostrar o reino de Deus aqui na terra. Somos justamente nós que precisamos ajudar a levar o reino de Deus adiante, começando em nós, começando dos nossos lares, começando nas nossas igrejas. Nós só vamos criar uma nova liderança digna se nós começarmos agora, assumindo a nossa responsabilidade como pais cristãos, fiéis às Escrituras, assumindo a nossa responsabilidade como homens de Deus, como mulheres de Deus, semelhantemente, para mostrar Cristo neste mundo, para que os nossos filhos, nossas filhas, entendam o que é ser pessoas de valor. Não lá fora, a gente vai e fica louvando tanto pessoas famosas, ou porque são atletas reconhecidos, não são merecedores do nosso respeito acima de tudo. E eu repito, para o cristão, ensinar estes princípios é errado. Ensine respeito a pessoas que andam de maneira excelente, firmada nas Escrituras, firmadas na palavra, inclusive aponte para líderes que estão também firmados na palavra. Não é porque são conhecidos, populares, famosos, que merecem o nosso respeito por obrigação, mas sim pessoas que vivem na vida as Escrituras. Estes sim merecem o nosso respeito e a nossa admiração. Aqueles que estão fiéis, firmados na palavra e nos princípios do Senhor. De acordo com a palavra, e se é para termos esperança para os dias futuros, nós precisamos trabalhar simultaneamente em ver o Senhor sendo reconhecido aqui na terra, escolhendo líderes que apresentem qualidades bíblicas, sendo os líderes, começando do nosso lar, líderes que apresentem as qualidades que o Senhor pede de nós, criando, ensinando que uma liderança deve carregar as qualidades que a palavra pede de nós, inclusive votando em pessoas que tragam questões de respeito, de autoridade, dignidade. Meus irmãos, parece uma coisa quase que impossível hoje em dia, né? Os mais respeitados pela sociedade hoje são os que falam as maiores abobrinhas, os que têm a menor capacidade de estar liderando. Mas a gente continua entendendo o que é que a palavra aqui, esse conselho de Jetro, dirigida a Moisés, nos ensina hoje como homens, como pais que devemos ser, representantes de Deus na nossa família, representantes de Deus na nossa sociedade, no nosso lar. Inclusive aplica-se às mulheres que nos escutam agora. A palavra do Senhor ali fala, naquele conselho de Jetro, mas escolha dentre o povo homens capazes, formar pessoas capazes. O que é que isso quer dizer?
Eu quero primeiro lembrar que todos nós temos a capacidade de servir a Deus, todos nós. De acordo com as Escrituras, nós todos recebemos uma missão e fomos capacitados de diferentes formas para contribuir no reino de Deus, sendo mãos, sendo braços, sendo pernas, sendo olhos, sendo língua, a maneira que for, temos a capacidade de servir e ser líderes nesse trabalhar. As formas são diferentes, mas nós todos temos a missão de representar Cristo aqui na terra, com as qualidades que nos foram dadas. Nós somos capazes. Alguns podem dizer, eu não tenho capacidade, habilidades, mas na verdade temos. Então o que precisamos fazer é nos libertar desses temores que nos impedem de mostrar Cristo onde estamos. Para um homem de Deus dizer, a minha melhor é melhor com os filhos que eu posso ser, é abrir mão da postura de líder dentro da casa. Para um servo de Deus dizer, aos outros podem fazer o trabalho no reino, é abrir mão do chamado de Deus para as nossas vidas. Para você dizer, os outros podem interceder, os outros podem ser modelo deste mundo, é abrir mão do chamado que Ele nos deu. Nós somos capazes. A resposta para o dilema que nós temos hoje é que todos somos capazes de contribuir no reino. Diante de Deus não existe ninguém incapacitado, incapaz de fazer a obra, incapaz de trazer louvor a Deus neste mundo, na sociedade em que estamos, no meio em que nós estamos. Diante de Deus, todos nós temos algo a contribuir. Onde quer que você esteja, você tem a capacidade de ser um modelo, de ser um líder para a honra e glória do Senhor. Como é que podemos ser capacitados? E como é que podemos capacitar a outros, se queremos encontrar esse nível de liderança necessário para levar adiante uma sociedade que tem modelos, exemplos de vida que refletem Cristo Jesus aqui na terra? 2 Timóteo 3, versículos 16 a 17 nos dizem, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que os pais de família, para que as mulheres de Deus, para que os jovens sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Nós temos que fazer o propósito firme, meus irmãos, como igreja, como famílias, como servos de Deus, temos que fazer o propósito de saturar as nossas famílias, as nossas igrejas, as nossas vidas com a palavra do Senhor. Vem naturalmente. Os discípulos, que eram meros pescadores, eles começaram a escutar a palavra e eles foram absorvendo a sabedoria, o conhecimento de Jesus Cristo, foram recebendo tudo aquilo que o Senhor lhes vinha dando, e quando menos esperaram, o Senhor foi tirado deles e eles estavam preparados para levar a igreja adiante. O que aconteceu? Eles receberam a palavra, foram alimentados pela palavra, a palavra do Senhor. Se você quer ser um líder, um bom pai, um bom modelo, um exemplo de vida, comece deixando que a palavra enche a sua vida, a sua mente, o seu coração. Conheça as Escrituras. A razão por que temos tanta tolice hoje, líderes tolos, estúpidos, ignorantes, incapazes, é porque não se alimentam da verdadeira sabedoria, a palavra de Deus. A razão porque lares são destruídos é porque a palavra de Deus não está habitando lá dentro. A razão porque igrejas hoje estão vazias do conhecimento de Deus é porque estão enchendo a igreja de lorotas e esquecendo de ensinar as Escrituras. Passar pela palavra e mergulhar no conhecimento de Deus. Hoje o treinamento na palavra é ignorado. Hoje o treinamento nas Escrituras é esquecido.
Hoje simplesmente o abrir igrejas em todo lugar, se esquecendo que é necessário entender a palavra para ensinar a palavra. É necessário você ser um pai, em primeiro lugar conhecer as escrituras para saber ser um modelo para o seu filho. É necessário ser um cristão em primeiro lugar, conhecedor do Senhor que te chamou, para que você possa levar a luz de Cristo ao mundo que está perdido. Como podemos liderar se não sabemos as instruções que nos levam a ser exemplo, nos levam a mostrar o caminho, nos capacitam a dizer onde podem aqueles do mundo encontrar o Senhor, encontrar vida, encontrar paz? Só saturando a sociedade, as famílias, a nossa vida com a palavra é que podemos realmente estar capacitados para a obra que nos espera. Infelizmente, repetimos, até as igrejas têm caído no erro de enfatizar as luzes e o som acima da palavra de Deus, do compromisso com a palavra. Infelizmente, os lares têm se esquecido de enfatizar a palavra, e é por isso que ficamos com uma sociedade perdida, alimentada por vídeos bobos, alimentados por palavras bobas de pessoas que não conhecem a sabedoria que vem do alto. Precisamos voltar para as Escrituras. Aqui está a sabedoria eterna de Deus. E eu te digo, você viverá em ignorância se você for um cristão superficial. Hoje é o que vemos. Olhe para as igrejas, não conhecem a palavra, não enfatizam a palavra, falam de riqueza, falam de oba-oba, preferem mais luzes, shows que as Escrituras, e é por isso que a sociedade vai de água abaixo. Cristãos que louvam as coisas que estão vendo aí fora, às vezes estão torcendo mais por políticos que pela palavra de Deus, e assim que vemos essa sociedade se perdendo. Se há alguma esperança para essa sociedade sofrida, doída, rasgada pelo pecado, como vemos, está na palavra do Senhor, para que entendamos que podemos ter um povo capacitado para o chamado que há à frente. É necessário então encontrar pessoas, como diz ali o versículo 21, tementes a Deus. Certamente existiam no povo pessoas capazes de liderar, mas não eram todos eles tementes a Deus. Esse é o grande problema com o mundo, que é guiado simplesmente por aparências e palavras vazias e tweets e mensagens nas redes sociais superficiais, sem sentido ou agressivas. Com as ações, até dentro da igreja, prova-se que Deus não está ali, não existe temor de Deus. Fingir temor ao Senhor não representa verdadeira comunhão com o Senhor que nos chamou, verdadeiro temor ao Senhor. Ser temente a Deus é muito mais que você ser crente, é muito mais que ir à igreja, é muito mais que ter uma Bíblia dentro de casa. Ser temente a Deus é aplicá-lo em toda a sua vida e entender que há alguém que nos assiste, que nos vê, que atenta para a nossa caminhada. Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Escute, bom senso. De acordo com a palavra, este mundo está completamente tomado de ignorantes, ridículos, que não conhecem a verdadeira sabedoria de Deus. Temor ao Senhor é saber que sempre temos aquele Senhor que é superior a nós,
a Ele prestaremos conta, é saber que sempre vamos ter que prestar contas das nossas atitudes, da nossa ação, dos nossos propósitos, das nossas iniciativas, das nossas decisões, é saber que Deus sempre sabe, Deus sempre vê, Deus sempre julga, Deus sempre recompensa. Basta de ficar dependendo de gente que não merece, defendendo gente que não merece defesa. Nesta sociedade está cheio disso. Vamos defender os princípios bíblicos, palavras do Senhor, homens e mulheres de Deus que carregam as Escrituras, não somente debaixo do braço, mas guardadas no coração. Eles permitem que a palavra possa flua nas suas vidas, revele-se nas suas atitudes, na sua postura, no que dizem, no que são, como agem, onde vivem, como procedem. Romanos 1, versículo 18, portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É aí que nós vemos que é necessário que haja também, como disse ali no versículo 21, pessoas dignas de confiança. Pessoas que guardam a verdade de Deus, que valorizam a verdade do Senhor, digno de confiança. Toda vez que eu vou ali colocar o meu voto, meu coração diz, é escolher entre o ruim ou o pior. Por que não existem pessoas dignas de confiança hoje em dia? E como cristãos, quantas vezes já não escutei palavras ou maus testemunhos de cristãos que sabem levantar a voz e dizer um aleluia bem alto, mas o exemplo de vida não está ali. Dentro de casa, os filhos e filhas não reconhecem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Meus irmãos, é necessário começar a mudar. Se é para liderarmos o mundo perdido à mudança, isso acontece deixando Cristo presente de tal modo que as pessoas não desconfiam das nossas palavras, da nossa atitude, do nosso procedimento, de como andamos e o que fazemos. Este mundo suprime a verdade pela injustiça, isso vemos em todo lugar. O que importa é mudarmos o que está acontecendo no nosso meio, o que admiramos, o que seguimos. As pessoas mentem pelos cotovelos e parece que tudo é normal, confiança parece ser algo subjetivo, dependendo das circunstâncias. Até dentro da igreja a palavra não está sendo nem sequer usada como régua para testar o grau de confiança naqueles que estão tentando mostrar Deus. Voltar às Escrituras, valorizar a palavra de Deus, esta é a nossa regra de fé e prática, não é nada mais. Se é para formar uma igreja, ela tem que ser formada em cima das Escrituras, tudo mais segue as Escrituras de Deus, a palavra de Deus. Não existe profecia que está acima da palavra, não existe oração que está acima da palavra, não existe louvor que está acima da palavra, não existe grupos que estão acima da palavra, as Escrituras, somente ela. A reforma aconteceu justamente por isso, a palavra, sola escritura, as Escrituras de Deus, acima de tudo. Versículo 18 de Romanos 1 nos fala justamente isso, suprimindo a verdade pela injustiça. Vamos reconquistar a confiança e o respeito no mundo que precisa de modelos. As nossas famílias podem fazer isso, começando lá dentro. Aí você pode dizer, será que eu já perdi a oportunidade? Os meus filhos não acreditam mais em mim. A minha família não crê mais na minha fé. Os meus amigos acham que é uma piada o meu cristianismo. Meu irmão, sempre é uma chance de mudar. É agora a oportunidade.
de você mostrar arrependimento, de você mudar e permitir que o mundo olhe para você e não desconfie da sua fé. O mundo olhe para você e veja um modelo, de olhar para você e ver ali alguém que coloca Deus em primeiro lugar, alguém que está saturado com as Escrituras de Deus. Finalmente, estamos concluindo, é necessário que, de acordo com o versículo 21, sejam pessoas que não são tomadas, levadas pelo ganho desonesto, inimigos do ganho desonesto. E aqui eu quero lembrar a você que isso vai além de simplesmente tocar no dinheiro que não é seu, mas a sua postura de vida, as suas prioridades na vida, elas estão mostrando honestidade no seu procedimento, nas suas decisões, no que você coloca como primeiro lugar. É lógico, isso fala a avareza, isso fala do cristão que ele diz que é salvo, mas ele corre atrás do dinheiro em primeiro lugar, acima de Deus. É aquele que coloca e prioriza os ganhos acima da oportunidade de dar um bom testemunho. Está falando disso. Deus realmente tem sido o centro das nossas vidas? Será que Ele realmente tem sido o norte da nossa bússola interior? Todas essas qualificações estão lidando com o caráter da pessoa. E aqui Jetro, ele está dizendo para Moisés: escolha pessoas que não são governadas pelo dinheiro, não são governadas pelo material, não são levadas, como lemos na hora do dízimo, na oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas, que não tem como Deus o dinheiro em suas vidas, mas tem um caráter limpo. Hebreus 3, versículo 5 nos diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Lucas 12, versículo 15, também nos fala, um atrás do outro. Então disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E aí eu quero ser um ótimo cristão, mas quando chega a oportunidade de pegar o dinheiro nas minhas mãos, aí o filho diz: para onde foi o cristão? Eu quero ser um ótimo servo de Deus, mas quando chega a oportunidade de servir a Deus em primeiro lugar, os amigos dizem: não reconheço mais quem é este homem, quem é esta mulher. Vamos ter cuidado para que esta sociedade materialista e superficial não esteja nos ensinando a imitá-la, para que não seja um modelo para os nossos filhos. Eles olham para o mundo capitalista e dizem: é isto que eu quero ser, capitalista. Será que não deveriam estar pensando: eu quero ser como o meu pai, eu quero ser como a minha mãe, servos de Deus, guiados por uma diretriz superior àquela que rege este mundo. Não vamos aceitar que nossas pessoas, nossas igrejas, nossas famílias tenham este mundo material, o dinheiro, como centro da adoração. Se queremos criar verdadeiros líderes, vamos começar nos liberando do poder do material, do poder do dinheiro aqui deste mundo. Neste dia dos pais, nós precisamos voltar a nossa atenção para o nosso Pai Celeste. Deus é o nosso modelo. Nele há a perfeição, nele há a justiça, nele há o que há de mais belo. Voltemos para Ele. Vamos nos fazer motivos para que o mundo perdido encontre Deus. Vamos começar com os que estão mais perto de nós. Não deixe que esse trabalho de ser modelo, de ser exemplo, fique para os outros que estão se colocando à disposição de Deus. Ou seja, que fique para os poucos outros que estão se colocando à disposição de Deus. Lembre que o próprio Senhor Jesus disse que são poucos os que estão escolhendo andar pelo caminho estreito. Mas que seja você onde está, a mudar agora.
Vamos orar. Agora, por favor. Você tem a oportunidade de fazer a diferença agora. Nunca é tarde demais de mostrar Cristo no que você é, onde você anda, no que você faz. Pai amado, vem agora, trabalhe em nossos corações, Senhor amado, aqui em nossas vidas, onde nós estamos, no que fazemos, no que almejamos ser, no que ensinamos aos nossos filhos, o que pregamos dentro de casa, seja por exemplo, ou seja por palavras. Meu Deus, muda. Pai amado, infelizmente, nós temos nos tornado tão superficiais, Senhor, desde as casas, dos lares, até as igrejas. O superficial tem sido mestre sobre nossas vidas, mas temos que mudar, Senhor amado. Queremos voltar ao sólido das Escrituras, à firmeza da palavra, que o conhecimento de Deus mude nossas vidas e corações, possa conduzir os nossos passos como a luz que nos instrui neste mundo de trevas. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
coração, na sua casa, na nossa cidade. Nós cremos neste país. Até o Senhor nos levar, a obra continua. Que em nome de Jesus você receba essa palavra, é uma palavra profética. Que grandes coisas aconteçam, que o Senhor faça grandes coisas na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós já vamos estar, com a graça de Deus, este próximo domingo, iniciando os cultos presenciais aqui na casa do Senhor, no domingo de manhã. Vamos estar deixando já os anúncios para que os irmãos estejam entrando e fazendo a inscrição. É necessário que os irmãos separem o seu espaço para estar cultuando conosco. Nós vamos estar com um número limitado de pessoas que podem participar. Então você vai entrar no website, ou você pode ligar para o escritório da igreja e nós vamos separar aquele espaço para você num dos 2 horários que vamos ter no domingo. Então lembre de estar ligando durante a semana, já marcando o seu espaço para estar conosco, e tudo de acordo com as instruções do governo. Já estamos com os espaços separados, as placas já nos seus lugares, também todo para estar desinfetando. Então pedimos aos irmãos que estejam orando para voltarmos de maneira alegre, estar cultuando ao Senhor aqui na sua casa. Creio que vamos estar já fazendo no tempo onde todos os testes foram feitos em outras cidades, e cremos que podemos fazer de maneira segura. Afinal de contas já tem voltado de acordo com os estados já de maneira progressiva, e agora temos a oportunidade de fazer já seguros de que será algo sem dificuldades ou perigos para os irmãos. Contudo, com máscaras, tudo necessário, seguindo as diretrizes do governo, amém? E eu peço que continuem colocando nas orações, para que tudo corra da melhor maneira, para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Eu quero lembrar a você também, continue pesquisando o website da igreja, e lá você vai ter as informações, o Facebook da igreja, tem o Instagram, você pode pegar as redes sociais e saber tudo o que está acontecendo na casa do Senhor assim. Nós vamos estar concluindo então com oração. Ele está colocando diante do Senhor os nossos irmãos que estão aniversariando essa semana, a nossa irmã Ana Dalva, o nosso irmão Gleidson, a nossa irmã Iris Roque, a Jéssica Correia, a Juliana Castro, também o nosso irmão Marcos Júnior, também o Helben Nascimento e o Robert Cownen. Eles estão completando mais um ano de vida, e nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles agora. Vamos orar em nome de Jesus, amém? Pai amado, nós te agradecemos por esta boa notícia que tivemos, que estaremos voltando a cultuar-te na tua casa. Senhor, é um privilégio, e nós estamos felizes, Senhor, pela oportunidade de fazê-lo. Pai amado, que o Senhor esteja ajudando cada um dos presbíteros e diáconos que estarão sendo uma parte tão integral para o retorno da igreja, sim, também ajudando cada irmão que estará envolvido, como tem estado na organização desses projetos da igreja. Louvamos a Ti, porque é o Senhor que capacita e o Senhor que dirige. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão aniversariando esta semana, que o Teu amor os encontre onde estão agora, e libere sobre eles um ano de vitória, alegria. E como irmãos, ó Senhor, aqui declaramos essas palavras proféticas sobre as suas vidas, e guarda-nos do mal, que o Senhor esteja nos protegendo esta semana. Louvamos porque sabemos que o Senhor vai conosco, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comum consolação do Espírito seja com cada um dos irmãos, agora e para sempre, amém, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Jesus, a paz de Jesus. Aos domingos, às 9h45 da manhã, estamos tendo Escola Bíblica Dominical online para os adultos. Nesta quarta-feira, teremos 3 salas simultâneas virtuais às 8 p.m. Adolescentes, jovens e adultos. Para entrar em uma dessas salas, é só você enviar uma mensagem no WhatsApp da igreja ou clicar no link através das nossas redes sociais. O Departamento Infantil continua realizando o nosso culto infantil online. Papais e mamães devem estar ligados no canal do YouTube da IP Boston para acessar este momento preparado para as nossas crianças. Durante o verão, o pastor estará realizando cultos nos quintais. Se você deseja ter uma reunião na sua casa, ligue para a igreja e reserve uma data. Estes cultos estão acontecendo às terças e quintas, e o número de pessoas será de acordo com o limite estabelecido por sua cidade. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online,
através do website da igreja ou do link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar. Com muita alegria, anunciamos que no próximo domingo, às 11 horas da manhã, teremos nosso primeiro culto presencial na igreja, com novos horários de acordo com a necessidade. O número de pessoas é limitado, portanto é necessário que você se registre com sua família através do link cadastro.ipboston.org a partir dessa segunda. Lembramos aos irmãos que a cidade de Summerville exige que todos usem máscara dentro do santuário, com exceção de crianças abaixo de 2 anos. Famílias poderão se sentar juntas e haverá o distanciamento necessário entre os bancos para a segurança de todos. Inicialmente, as atividades infantis, como salinha e berçário, e momentos de confraternização, estão suspensas a pedido da cidade. Também teremos álcool em gel à disposição dos irmãos. Se você tem alguma dúvida ou necessita de algum esclarecimento, basta ligar para a secretaria da igreja ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Continuaremos com o culto online, aos domingos às 6 p.m. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor?